No NBR Entrevista de hoje, o nosso tema tem a ver com direitos, onde existe uma lei e um compromisso internacional assinado por países que ratificaram a Convenção da Organização das Nações Unidas. Aqui no Brasil, tem até políticas públicas de inclusão. Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. Algumas pessoas vivem de maneira diferente da maioria e são vistas como incapazes, mesmo demonstrando habilidades bastante diversas. São pessoas que lidam com o mundo tendo que provar a todo instante que é comum ser diferente na forma de andar, enxergar, entender, falar ou ouvir. Muitas coisas a gente consegue vencer se a gente for atrevido, como fala minha mãe, que diz que eu sou atrevida. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia de Luta e mostrar em que a tecnologia colabora para uma melhor condição de vida desses brasileiros. E ainda, como andam a acessibilidade e a inclusão no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência. Este é o tema do NBR Entrevista. Não saia daí que esse bate-papo vai dar o que falar. E para a nossa conversa, convidamos Marco Antônio Pellegrini, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigada pela presença, seja muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Mara, uma satisfação poder estar aqui contando um pouco dessa nossa história. O último censo realizado pelo IBGE em 2010 revelou que quase 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Nós fizemos um quadro para mostrar esses números. Roda aí. A deficiência no Brasil atinge mais de 45 milhões de brasileiros, o que representa 23,9% da população. A maioria vive em áreas urbanas. 26,5% são mulheres e 21,2% homens. A deficiência visual afeta 18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% dos casos, seguida da deficiência auditiva, em 5,1% da população, e da deficiência mental ou intelectual, que representa 1,4% dos brasileiros. Por que foi necessária a criação do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência? Foi uma resposta ao que a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu em 81 o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que é o dia 3 de dezembro. Então, no ano seguinte, no Brasil, foi promulgada essa lei que criou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso deflagrou um movimento muito grande das pessoas. O senhor concorda que esse tema ele tem que ser levado para dentro de casa, para as escolas, até que é importante que as crianças entendam a conviver com o diferente? Das crianças e os adultos e a sociedade. Porque hoje a legislação que nós temos e os avanços sociais que nós temos e a rede de proteção social, por conta de todo esse ecossistema, as pessoas vão estar inseridas. Elas têm o direito, e mais do que terem o direito, é um direito à vida, é um direito à dignidade, é um direito à cidadania. Agora, dizem que tratar um deficiente como um coitado ou uma pessoa que conseguiu uma superação prejudica a inclusão. Isso é verdade? Sem dúvida, porque nenhum dos dois extremos são situações que se desejam nesse processo. O que existe um princípio que foi muito bem estabelecido e que passou a definir deficiência a partir da Convenção de 2008, que diz o seguinte: a deficiência é uma relação com o meio, ela não é intrínseca do sujeito. Quanto mais o meio for acessível, menos o impedimento que a falta de um sentido, que a falta de um membro, que a falta da audição, menos isso traz impedimentos para aquela pessoa. Então, quanto mais o meio é acessível, menos impedimento traz e mais torna possível com que ela exerça a sua cidadania plena. Então,
é uma pessoa como qualquer outra, ela só precisa ter uma equiparação de oportunidade. Essas são as palavras-chave. Há então uma forma de tratamento quando a gente interage com uma pessoa com deficiência? Sim, tem algumas regras básicas. Primeiro, dirigir-se à pessoa, não a quem a acompanha. Você conversa com o próprio sujeito. Você tem interlocução com ele. Mesmo que essa pessoa disponha de um intérprete da linguagem de Libras para poder se comunicar, porque ela é surda, ou uma prancha de comunicação, ou qualquer outro tipo de recurso. Você se dirige à pessoa e não a quem está interpretando. Uma segunda regra importante é não tratar com diminutivos. O bracinho, a perninha. Não é necessário isso. A gente conversa naturalmente como conversa com qualquer pessoa. Me dá o cartãozinho do banco, cadê? Não precisa disso. É normal, você trata como qualquer outra pessoa. E também em perguntar sempre a ela quando tiver dúvida. Olha, você está me entendendo? Você quer que eu mude a forma de falar? A posição que eu tô de pé, estou olhando para baixo, você quer que eu me agache? Você prefere tratar de outra forma? Basta esclarecer. Nosso assunto agora é mercado de trabalho. Vamos ver um trecho do programa especial da TV Brasil que mostra a história da jovem Adriana, que tem síndrome de Down. Roda aí. Mulher com síndrome de Down passa por um corredor que tem produtos expostos segurando 2 cestas vazias e as coloca numa pilha de outras cestas no chão. Meu nome é Valéria, sou mãe da Adriana, que trabalha aqui nessa farmácia. Ela tem síndrome de Down. Ela tem um namorado que trabalha e esse foi um dos incentivos, né? E eu, como mãe, eu achei que o trabalho faria com que ela tivesse mais noção de responsabilidade, hierarquia, convívio social, saber tratar bem as pessoas, interagir com pessoas diferentes, interagir com pessoas fora do seu ambiente familiar, num contexto maior, mais amplo. Meu nome é Adriana, tenho 27 anos, trabalho aqui na farmácia, eu sou Down. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto muito arrumar prateleiras. Eu guardo todos os produtos prateleiras. A única sessão é organizar, né? Aqui da farmácia. Adriana retira produtos de uma pequena cesta e os coloca em uma prateleira. Ela se sentiu mais adulta e isso fez com que ela interagisse com as outras pessoas de uma forma mais de igual para igual. Até mesmo na construção de frases, se fazendo entender melhor. Então, o trabalho, nesse sentido, foi muito importante. O trabalho deu a ela um senso de responsabilidade ainda maior. Esse trabalho caiu como uma luva para ela, porque esse é um trabalho de organização. Ela organiza as prateleiras, ela arruma, ela coloca os produtos certos no local certo. Se vocês olharem em volta, vocês vão ver que são muitos produtos que essa farmácia vende. E é muito fácil confundir um lugar na prateleira com outro, né? Então, ela tem que ler a prateleira para ver qual o produto se ela está encaixando na prateleira certa. Isso tudo desenvolve o intelecto, né? Então, o trabalho, nesse sentido, tem sido uma grande escola. A Adriana e uma mulher se aproximam de uma estante. A Adriana coloca um produto em uma das prateleiras. Tem que ser dado direito a ele de trabalhar para que ele se sinta membro integrante da sociedade sem nenhuma diferença. Ele também é capaz de trabalhar, ele também é capaz de ganhar o seu próprio sustento. Eu ganho meu dinheiro para comprar minhas comprinhas do salário. Adoro meus colegas. Eu gosto do Gabriela, Isolane, Edilane, Marcele. Carol é gerente, uma boa, honesta. Eu gosto muito dela. Meu nome é Carolina, sou gerente da Adriana, que tem síndrome de Down. A Adriana veio aqui para a loja, transferida de outra filial. Nessa filial ela tem mais ou menos 2 anos. Aí, assim, o primeiro dia foi mesmo adaptar, né? Porque eu nunca tive contato, nunca trabalhei com nenhuma pessoa que tem o Down, né? E foi isso mesmo, só acompanhar, treinar, tentar dar suporte, né? Que é o que a gente faz aqui com todos os outros funcionários que chegam. Uma cliente pega um produto na prateleira. A Adriana chega com uma pequena cesta. Oi, obrigada.
Nada. Mas ele tem produto de beleza? Fica. Aonde? Os clientes adoram. Muitas vezes, quando só tem a gente em loja, ela fica na perfumaria, atendendo, ajudando. Muitos clientes vêm elogiar, falam diretamente comigo, que é muito boa essa iniciativa da empresa. Tem clientes que têm filhos também com Down, que já me perguntaram como faz para trabalhar na empresa. Eu acho importante ter um lugar para pessoa que tem síndrome de Down, porque faz a inclusão mesmo, e que faz a diferença, sim. A Adriana, como uma colega de trabalho, né, ela é muito carinhosa, sabe, ensina cada dia muitas coisas pra gente. Depois que eu comecei a conviver com a Adriana, sabe, eu acho que eu quebrei, assim, meio que um preconceito, entendeu? Porque a gente acha que as pessoas não, que eles não sabem se comunicar, que a gente não pode falar as coisas, assim, bem abertas. E não, a Drica, ela entende tudo, a gente pode conversar com ela qualquer assunto, que ela sabe, ela está inteirada, ela sabe o que acontece, ela sabe de notícias, qualquer assunto que a gente aborda com ela, ela consegue responder super bem. Secretária, em relação ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, existe a lei de cotas. Explica para a gente quais são os principais pontos dessa lei. A lei de cotas, ela estabelece que empresas com mais de 100 empregados têm a obrigação de contratar um percentual conforme o tamanho da empresa. Então, do total de empregados, ela tem que empregar essas pessoas também. Além das empresas, também o serviço público é obrigado a contratar pessoas com deficiência. Então, existe no concurso público também uma reserva de vagas para essas pessoas. A lei de cotas é de 1991 e eu considero uma das principais legislações, porque hoje nós temos em torno, muito próximo de 500 mil pessoas trabalhando em empresas, trabalhadores com deficiência. Isso trouxe uma contribuição muito significativa na forma como a sociedade vê essas pessoas, como enxerga essas pessoas. Quais as deficiências se enquadram na lei de cotas? Existe uma mudança recente, né? Antes, no decreto 5296, ele dizia o seguinte, que cego, surdo, deficiente físico, deficiente intelectual, tem lá uma forma de definir o quanto não enxerga ou que tipo de dificuldade tem para dizer que é uma pessoa com deficiência. A partir do estabelecimento da Convenção no Brasil e da Lei Brasileira de Inclusão, essa avaliação não é mais somente médica, ela é uma avaliação biopsicossocial. Então ela tem uma outra forma de ler essas pessoas. Isso é basicamente focando naquilo que eu já disse, quer dizer, qual é o impedimento que essa pessoa tem para fazer determinadas tarefas, né? Mas todas as pessoas com deficiência, né, são incluídas através dessa legislação. Físicas, cegos, surdos, intelectuais, intelectuais e mentais. Agora, como garantir o cumprimento da lei para que mais pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho? Pois é, o estoque de vagas criadas pela lei é em torno de 1 milhão de vagas. Nós chegamos à metade, veja, são 27 anos de vigência da lei já. A atuação principal é do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho, que faz a fiscalização sobre esse tema. E também as campanhas que têm sido feitas, toda a parte de esclarecimento sobre esse tema, isso tem sido bastante importante também. Mas a fiscalização é a principal delas. Isso tem que ser levado a cabo. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar do portal do Passe Livre. É só um instante. Já estamos de volta com o NBR Entrevista e hoje conversando com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Antônio Pellegrini. Secretário, a gente vê pessoas desrespeitando aí as pessoas com deficiência, como usar o banheiro destinado a elas, ocupar vagas de estacionamento exclusivo. Como conscientizar essas pessoas? Bom, as vagas de estacionamento foram... Isso diminuiu muito a partir do aumento da multa, né? O valor da multa que é aplicado
ela foi modificada recentemente, são mais de R$1.000, se não me engano, a multa, e eu percebi claramente como isso mudou a atitude das pessoas. Porque é a vaga que está mais perto, é a vaga que está sempre perto da porta do estabelecimento, e isso que trazia sempre um desrespeito e uma falta de consciência das pessoas. Dizia, não, é só um minutinho, etc. Não é só um minutinho, não é para usar. É só se tem o cartão, é só se tem a necessidade. O senhor já passou algum tipo de problema nesse sentido? Ah, muitas vezes, muitas vezes. E as pessoas elas não sabem o porquê. Por que existe essa necessidade? Porque uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela não é enxergada dentro do estacionamento. Ela pode ser atropelada num carro manobrando, num carro passando em uma outra situação. Por isso que ali é reservado e que a vaga é um pouco maior, para poder abrir a porta, pôr a cadeira ao lado, se transferir para a cadeira quem dirige, ou abrir um guincho, uma rampa, uma plataforma elevatória para poder descer com a cadeira. Então é importante se respeitar para que as pessoas tenham de fato essa segurança e essa oportunidade de usar aquele serviço. Na área da educação, temos avanços? São muitos avanços, uma progressão, um processo dentro da educação é um processo inclusivo que vem acontecendo. Ele vem acontecendo de muitas formas. Então, ele vem acontecendo por força de lei, por força de determinações normativas mesmo do Ministério da Educação, né, e do Conselho Nacional de Educação. Ele vem acontecendo por isso e ele vem passando por várias fases. Então, existe a escola especial e a escola da rede convencional. Essa escola da rede convencional, ela veio recebendo ao longo dos anos várias modificações que passaram por contraturno, sala de recurso, professor auxiliar dentro da sala. Isso a cada ano se dá um passo a mais. A reforma das escolas para que os alunos consigam de fato entrar e fazer parte do grupo. Então, está inserido dentro do processo da educação física, por exemplo, também. Conseguir usar a biblioteca através dos equipamentos de tecnologia. Isso vem gradualmente avançando e causa uma modificação, um impacto muito forte. E na área da saúde, qual é a maior reivindicação? Na área da saúde, o desafio é conseguir fazer a entrega dos equipamentos de tecnologia assistiva, as ajudas técnicas. São cadeiras de rodas, bengalas, próteses de perna, de braço, uma série de equipamentos que são necessários para que as pessoas tenham autonomia e inclusive com qualidade. Porque não adianta entregar um equipamento em que de fato a pessoa não consiga circular. Eu acho que a grande modificação que a gente percebe é que antes uma cadeira de rodas, um processo de reabilitação, ele era feito para recuperar um braço ou uma perna ou para ensinar o sujeito a viver uma situação da vida. Hoje, o processo de reabilitação, ele é feito, preparado para devolver a condição àquela pessoa de participar da vida social dela, do dia a dia. Então, um equipamento mais ou menos hoje já não serve mais. Falando em tecnologia, como tem sido a inclusão no mundo digital? Também por força de lei. Sempre. Então, existe a obrigação de que os sites sejam acessíveis a quem tem a maior restrição a isso sempre. São as questões da área da visão, né? É o cego, é o baixa visão. Porque se o site não é preparado para isso, como é que o cego utiliza da rede, né? Como é que ele se utiliza do computador? Através de um software que lê a tela. E também é possível que ele use uma espécie de teclado, que é a linha Braille, que ela fica plugada no computador e ele vai lendo através dessa linha Braille. Vai lendo ao mesmo momento em que aparece na tela, vai aparecendo para ela aquilo em Braille para ele poder ler com as mãos. Além de ampliadores e etc. E se o site não estiver preparado, ele não consegue ler isso. Então a descrição das imagens e etc, tudo isso é por força de lei que vem acontecendo.
Nós vamos mostrar agora que já existem iniciativas de inclusão tecnológica. O portal do Passe Livre para a mobilidade de pessoas com deficiência é exemplo e já beneficiou muita gente. Roda aí. Ao acessar o site, um convite. A para-atleta olímpica Lorena Spoladori e o guia dela, Renato Oliveira, chamam os usuários a conhecer melhor a lei do passe livre. A ideia é permitir que o visitante conheça bem essa lei. Nós queremos que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar do Brasil. E sem limites! O portal mostra o que é o passe livre, sua história e legislação. Também explica como cadastrar um acompanhante que tem direito à passagem gratuita. Dá dicas do que fazer antes de viajar. Orienta as companhias de transporte a como atender uma pessoa com deficiência, entre outras informações. E se ainda restar alguma dúvida, o Fred pode te ajudar. Em todo o portal, há vídeos com as explicações dele. Olá, pessoal! Eu vou estar com vocês em todo o portal para orientá-los caso precisem. Mas primeiro, vocês sabem o que é o passe livre? O site foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência e, além de tirar dúvidas, também possui várias funcionalidades. Se você quer pedir o passe livre, por exemplo, deve acessar esta aba aqui. Agora, se você já tem um benefício e quer apenas renovar a carteirinha, deve clicar neste ícone. As pessoas com deficiência auditiva também vão poder acessar todo o conteúdo do site em Libras, a língua brasileira dos sinais. Além das Libras, o site também permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Tudo para garantir mais acessibilidade para todos. 2 vezes por ano eu vou para a Bahia, volto com a minha carteirinha do interestadual e faço questão de ir com a minha carteirinha, porque é um direito, é lei e pessoas que vieram antes de mim sofreram muito, lutaram muito por esse direito. Secretário, como está a mobilidade da pessoa com deficiência? Muitos desafios? Depende. O Brasil é muito grande, muito diverso. Então, quando se vai a grandes concentrações, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, você tem uma realidade. Dentro de São Paulo, dentro dessas capitais, nos lugares onde há maior infraestrutura urbana, vamos dizer assim, que onde existe área de interesse econômico, certamente isso está bem resolvido. Então o sujeito consegue andar de metrô, de ônibus, usar calçadas, etc. Quando você vai se afastando desses lugares, para lugares dentro dessas cidades grandes, esses estados mais abastados, para as periferias, a realidade é outra. As pessoas não têm acesso fácil a conseguir pegar uma condução. Então o ônibus está acessibilizado. Já é obrigação faz tempo. Todo transporte urbano tem que estar acessível. Se não estiver acessível, está fora da lei. Esse prefeito ele pode ser condenado por improbidade administrativa. Secretário, para mais informações sobre o tema pessoas com deficiência, aonde a gente pode recorrer? No nosso site, mdh.gov.br. Bom, secretário, antes de encerrar o programa, vamos assistir o depoimento da professora Cristina da Costa. Ela é pernambucana, ela perdeu a visão aos 11 anos por causa de um glaucoma, mas mesmo assim ela conseguiu ir avante e fazer tudo o que queria. Ela estudou, fez concurso, está trabalhando, casou e ainda mudou de cidade. Roda aí. Se eu tenho 2 pernas, se eu tenho 2 braços, 2 ouvidos, uma cabeça pensante e eu tenho uma boca para poder falar, eu não devo pegar esses órgãos e fazê-los parar sendo que eles estão funcionando. Eu devo fazer uso deles e um uso bem feito, porque não é a visão que tem que fazer a gente parar. A visão, ela faz falta sim, mas se eu pego esses outros sentidos, são 5 sentidos que a gente tem. Se eu pego esses outros 4 e faço um bom uso deles, a visão, ela faz falta, mas chega a ser o mínimo para muitas situações. Então a gente não deve parar por conta disso. Bom, para a gente terminar agora, como fazer uma pessoa ter um olhar amigo, solidário em relação a uma pessoa com deficiência? Olha, é mais do que um olhar amigo ou solidário. É um olhar como de respeito, um olhar
como ela olha para qualquer pessoa. Então, eu acho que o segredo é esse. Não há diferenças a serem associadas ou acrescentadas à questão da deficiência. Então, é buscar empatia pela empatia mesmo. Buscar amizade pela amizade, pelos interesses comuns. Né? Somos pessoas como qualquer outra. Então, temos desejos, sonhos, vontade, amor, como qualquer outro. É algo muito convencional. Né? Se equivoca quem olha e diz, olha, é muito diferente. Não, não é. A gente só tem uma forma diferente de fazer as coisas. Então não é que o sujeito que é cego não enxerga. Ele enxerga. Ele enxerga de uma outra forma. Usando um outro tipo de recurso. Não é que o sujeito que é deficiente físico ele não anda. Ele anda. Ele se desloca. Também ele se desloca de um outro jeito. Né? Então é sobre esses princípios é que a relação tem que se dar. E não sobre o princípio da solidariedade, da pena, da dó e etc. Não, pela amizade. Marco Antônio Pellegrini, eu agradeço sua presença aqui no NBR Entrevista. Foi uma satisfação, Mara. Grande abraço ao público todo aí. E a gente fica por aqui. Se você gostou do programa e quiser rever,